teremos agora, então, um painel sobre investimentos, entre outros assuntos. Serão tratados aqui, trazidos os conhecimentos básicos de alocação de recursos, cenário econômico, atuação dos conselheiros na elaboração e acompanhamento da política de investimentos, né? Também para o Comitê de Investimentos. Para coordenar também, como debatedor desse painel, convidamos o economista Ronaldo Borges Fonseca e consultor de investimentos. Desde já agradecemos ao economista Ronaldo Borges Fonseca por esta atividade. E, com muita honra, convidamos o nosso palestrante, o economista Eduardo Yuc, do BNP Paribas Asset. Agradecemos ao BNP por esse apoio institucional também à ABPEM no nosso 3º Congresso. Um prazer aqui, mais uma vez, estar podendo colaborar aqui com mais esse painel para o engrandecimento aqui desse evento. Especificamente para vocês, conselheiros, queria só dar uma palavrinha inicial com relação a gente percebe que há muita preocupação dos senhores com relação aos investimentos, e principalmente quando a rentabilidade não está muito boa. Então, eu queria só fazer um pequeno comentário de que, para os RPPS, para outros investidores, como fundos de pensão, o que nós chamamos de investidores institucionais, o momento é muito bom, né? A gente tem o juro mais alto do mundo, então, para quando a gente guarda dinheiro, para quem tem dinheiro, né, os juros, como é o preço do dinheiro, ele está o mais alto do mundo, então isso é muito bom para o RPPS. Obviamente que, às vezes, né, aparece uma rentabilidade negativa, exatamente porque o juros está subindo, existem pressões que até o Yuyu, que aqui vai poder explorar isso um pouco mais conosco. Mas é um cenário muito bom, né, em termos de acumulação de recursos, né, o que vocês precisam, então não ficar preocupado com isso. E uma coisa que eu sempre brinco, né, tomar cuidado, vocês têm essa importância de sentar no conselho, ou sentar no comitê, ou mesmo os gestores que aqui estão, por favor, não comentem que vocês perderam dinheiro quando tiverem uma rentabilidade negativa. Perder dinheiro é uma coisa muito séria. Na realidade, são apenas desvalorizações temporárias. Eu até brinco, né? Falo, não fala perda, fala nós tivemos uma rentabilidade insatisfatória temporária. É uma coisa que soa melhor, né? Quando a gente fala que perdeu dinheiro, né, na realidade são os ativos que vocês têm que sofrem volatilidades, então eles valorizam e desvalorizam. Então, falar perda é uma coisa que agride, vocês não estão perdendo nada, às vezes os ativos estão só oscilando, estão só variando, mas, na realidade, o momento é muito bom para vocês acumularem recurso. Com 14,25 de taxa de juros, isso permite uma acumulação de dinheiro extremamente favorável para investidores como vocês. Então, quero passar aqui agora a palavra para o Yuc, que é um especialista, um economista, quem tiver oportunidade depois, né, de ler as mensagens que ele faz, as cartas econômicas, são bastante didáticas, e ele justamente vai abordar esse cenário, vai trazer para nós aqui essa abordagem de como ele está vendo esse cenário também, exatamente porque o desafio dos investimentos é sempre tentar olhar um futuro ainda incerto para permitir as decisões de investimentos agora. Tá ok? Muito obrigado. Então, Yuc, passo a palavra para você. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou o Eduardo Yuc, eu sou economista e responsável pela estratégia macro da BNP Paribas Asset Management. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da ABPEM para vir aqui falar um pouco do nosso cenário, das estratégias. E gostaria de traçar hoje o nosso cenário, falar um pouco do nosso cenário externo e do nosso cenário local. Por que começar pelo cenário externo? O cenário externo é um grande e importante input, ou seja, é um grande e importante fator que ajuda na determinação do cenário local. Por exemplo, quando nós falamos que a China está em desaquecimento, isso gera uma queda do preço do minério de ferro, isso altera as nossas exportações. Se altera as nossas exportações, altera a nossa taxa de câmbio. Se altera a nossa taxa de câmbio, altera o nosso poder de compra. Altera quantas vezes nós podemos ir para Miami fazer compras.
né? Ou seja, altera muita coisa na economia brasileira. Então, por isso que é importante entender a economia brasileira olhando também o cenário internacional. E estar hoje em um banco ou em uma instituição global, como é o BNP, ele abre muitas oportunidades para ter essa leitura de um mercado mundial. Afinal de contas, nós temos escritórios hoje praticamente no mundo todo, né, em todos os continentes, e isso auxilia a nossa visão do que está acontecendo hoje na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, na França. O BNP é um banco francês. E, diante disso, eu gostaria de começar, então, a parte estritamente de economia e de cenário econômico. Bom, no BNP, nós temos alguns indicadores proprietários. Esse indicador aqui, chamado BNP Paribas Global Manufacturing, ele é um indicador que mensura a atividade industrial, ou atividade manufatureira mundial. O indicador ele vai de 0 a 100. 50 é estagnação mundial, ou seja, quando nós estamos na linha vermelha, não existe aumento e nem queda do nível de produção industrial mundial. Notem que aqui em 2008 ele teve uma queda bastante acentuada, ou seja, em 2008 ele refletiu a crise econômica mundial. Depois nós tivemos aqui um novo período de queda da produção industrial mundial em 2011 e 2012, que foi a crise europeia. E agora, mais recentemente, ele está próximo da estabilidade, próximo da estagnação. A nossa visão é que o mundo ele está com um crescimento hoje muito lento, muito devagar. E essa falta de crescimento, esse crescimento mais lento, ele é baseado em duas regiões. Uma, que é a região asiática, ou seja, nós estamos bastante conservadores com a Ásia emergente, incluindo China, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso, e também com os Estados Unidos. Em relação à economia americana, nós entendemos que existe um grande risco do ritmo de crescimento americano do próximo ano ficar abaixo do consenso dos economistas. O que os economistas esperam? Eles esperam que a economia americana nesse ano cresça em torno de 2,5% e no próximo ano ela mantenha um ritmo de crescimento de 2,5%. A nossa percepção é que o ritmo de crescimento americano ficará entre 1,5% e 2% no máximo. Por quê? Por 3 fatores. Primeiro, a gente tem que lembrar que o Banco Central americano deve começar muito em breve a aumentar a taxa de juros. Sempre que eu tenho um processo de aumento de taxa de juros, isso desacelera o mercado de crédito, isso desacelera o consumo. Então, esse é o primeiro ponto para um desaquecimento da economia americana no próximo ano. O segundo ponto, que é bastante relevante, é que, com a valorização do dólar, ou seja, lembrar que o real ele começou a desvalorizar desde o passado. E não foi somente o real que desvalorizou. Todas as moedas do mundo desvalorizaram em relação ao dólar. Ou seja, na verdade, foi o dólar que virou uma moeda forte. O dólar se valorizou contra o peso chileno, ele se valorizou em relação a todas as moedas do mundo. E isso fez com que ficasse hoje muito caro exportar produtos americanos. Então, o que nós estamos encontrando neste dado aqui são as encomendas de exportações das empresas americanas. Hoje, as encomendas de exportações das empresas americanas estão caindo. Quando eu falo que você tem menos pedidos de encomendas para exportar na economia americana, isso significa que lá para frente a produção industrial vai estabilizar ou vai estagnar. E, de fato, a produção industrial americana está estagnada já desde novembro do ano passado. Ou seja, não existe crescimento da indústria americana desde o final do ano passado. Já faz quase um ano. Né? Então, o primeiro ponto é o Fed, o Banco Central americano, vai aumentar os juros, o que vai desacelerar a atividade americana. Segundo ponto, o setor exportador americano ele está sentindo os efeitos da valorização do dólar. E um terceiro ponto que eu acho que é bem interessante é o seguinte: quem olhar os dados americanos pela ótica do lucro, da renda, vai perceber que o lucro das empresas americanas está estagnado. O lucro das empresas americanas não cresce há 2 anos. Ele está num patamar bom, mas ele não cresce há 2 anos. O que significa para o empresário não crescer o lucro? Eu não preciso investir mais do que já investi. Eu não preciso acelerar o meu ritmo de contratação de novos trabalhadores. Então, para a gente, isso vai fazer com que as empresas americanas diminuam o ritmo de contratação de novos trabalhadores.
Se eu tenho empresas com lucro estagnando, naturalmente as empresas passam a contratar menos trabalhadores para frente. Então, são 3 motivos para acreditar que o PIB americano no próximo ano tende a ser menor do que o desse ano. Em relação à economia asiática, essa sim nós estamos com uma grande pulga atrás da orelha. Por quê? Porque foi divulgado o PIB chinês do segundo trimestre, com crescimento de 7%. Depois, ontem, foi divulgado o PIB chinês do terceiro trimestre, com crescimento de 6,9%. Só que os dados setoriais não mostram isso. E aí a gente vai olhar, por exemplo, tráfego, volume de tráfego nas ferrovias chinesas, caindo absurdamente. Ou seja, o volume de tráfego nas ferrovias chinesas está caindo cerca de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Quando nós olhamos a demanda de energia elétrica, ela está estagnada na China. Quando nós olhamos as vendas de carros na China, também apresentam um crescimento muito modesto. Então, alguma coisa está acontecendo lá que não está sendo refletido no PIB oficial de 7%. Além disso, outros dados que corroboram que a economia asiática está estranha são os dados de exportação e produção industrial dos outros países da Ásia. Por exemplo, na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, que tem uma enorme competitividade, as exportações e a produção industrial estão caindo em nível, com variação negativa. Na Índia, as exportações estão caindo 20%. Na Singapura, a produção industrial está caindo. Ou seja, nós encontramos, de forma generalizada, dados na Ásia que não corroboram com um crescimento significativo. Então, se nós estamos falando de uma economia americana que tende a se desacelerar, e já está começando a desacelerar, o PIB do terceiro trimestre deve ter ficado em torno de 1,5%. Né? Saiu daquela faixa de 3% para algo mais próximo de 1,5%. Se estamos falando de uma Ásia que está estranha em relação aos seus dados setoriais, então, naturalmente, estamos falando de um mundo que está demandando menos commodities. É um mundo que demanda menos cobre, é um mundo que demanda menos petróleo, é um mundo que demanda menos minério de ferro. Se o mundo demanda menos commodities, é natural que o preço dessas commodities caia. E é exatamente isso que está acontecendo. Por exemplo, o preço do cobre vem caindo já há vários anos, e acelerou neste ano, e o preço do petróleo, então, desabou. Ele estava em torno de $100 no ano passado, no começo do ano passado, e agora se encontra em torno de $50, ou seja, caiu 50%. O preço do petróleo é a linha vermelha. Tá? Então, isso reflete um cenário de desaquecimento mundial. E se eu falo para vocês que o preço das commodities está caindo, é porque esse é um cenário deflacionário, de queda de inflação, de queda de nível de preços. E se o cenário é deflacionário no mundo, ao invés de inflacionário, se ele é deflacionário, é natural que o mercado financeiro precifique, projete e coloque no preço inflações baixas para frente. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a inflação que o mercado precifica para os próximos 10 anos é de 1,5% ao ano. 1,5% ao ano nos próximos 10 anos. Só tem um problema. A meta do Banco Central americano é 2%. O que o mercado precifica para a inflação nos Estados Unidos nos próximos 5 anos é 1,2%. A meta é 2%. O que o mercado financeiro precifica para a inflação americana para os próximos 2 anos é 0,4% ao ano. A meta é 2%. Ou seja, este não é um cenário em que a inflação mundial está subindo. Este é um cenário deflacionário. E é neste cenário que nós estamos trabalhando na nossa visão de Brasil. E vai ser muito importante quando nós falarmos de inflação no Brasil. Porque se o cenário mundial é deflacionário, isso impacta de alguma forma as nossas projeções de inflação. Nós não estamos isolados no mundo. Nós fazemos comércio com esse mundo. Nós importamos commodities desse mundo. Nós exportamos commodities para esse mundo. Então, com isso, o que nós temos para o curto prazo é um cenário bastante conservador, não vou chamar de pessimista, mas de conservador. Tá? A nossa projeção de PIB é a linha azul e a projeção do consenso é a linha vermelha, ou seja, é a nossa projeção de PIB para 2015, realizada ao longo desse período. Ao longo do período, nós fomos reduzindo a nossa projeção de PIB para este ano, e o consenso também. Hoje, nós projetamos PIB desse ano de menos 3,2%, com risco para baixo. O consenso está em menos 3%.
Mas eu acho que o grande desafio, dado que o ano já está acabando, o grande desafio é o ano que vem. Para o próximo ano, nós projetamos PIB de menos 2,4%. E eu acho que é muito fácil esse menos 2,4 virar menos 3. É muito fácil. Tá? E o consenso ainda projeta menos 1,5 para 2016. E eu quero explicar por que para nós é muito fácil o PIB do ano que vem ser menos 3, de novo. Tá? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que as famílias brasileiras ainda estão muito alavancadas, elas estão ainda muito endividadas. Nós passamos ao longo de 10 anos, de 8 anos, um ciclo de crédito exuberante, onde as famílias se endividaram bastante. Hoje, as famílias comprometem cerca de 22% da sua renda mensal pagando dívida. É muita coisa para padrão histórico brasileiro e é muita coisa para padrão mundial. Nos Estados Unidos, as famílias comprometem em torno de 10% da renda pagando dívida. Nós estamos comprometendo 22% da renda mensal pagando dívida. E isso em um ambiente em que o Banco Central aumentou a taxa de juros. A gente tem que lembrar lá que em 2013, começo de 2013, os juros era 7,25 e hoje está em 14,25. E esse cenário de aumento de juros, ele praticamente fez com que as condições monetárias ficassem muito apertadas. O que significa isso? Quando o Banco Central ele aumenta a taxa de juros, ele retira a moeda de circulação. Né? Porque, afinal de contas, a taxa de juros é o preço da moeda. Os juros é 14,20, eu te pago 14,25 para você me emprestar o seu dinheiro. Então, é o preço do dinheiro. Se o Banco Central aumenta a taxa de juros, é a mesma coisa que dizer que ele está recolhendo dinheiro de circulação. Ou seja, se eu tiro dinheiro, se eu tiro moeda de vocês, os juros ou o preço da moeda sobe. Os juros é o preço da moeda. Então, naturalmente, isso fez com que as condições de crédito se apertassem. Esse é o indicador proprietário do BNP, nosso, onde, na linha azul, a política monetária está expansionista para o crédito e para a demanda doméstica, e nas barras vermelhas, a política monetária ela está contracionista para o crédito e também contracionista para a demanda doméstica, para o consumo. O que nós encontramos aqui em agosto, que é essa uma barrinha antes da última, a penúltima barrinha, em agosto as condições monetárias já estavam muito apertadas. A gente já não via cenário de crédito nos próximos 6 meses. E essa última barra aqui para baixo é o dado de setembro. Ou seja, nós temos esse indicador desde 1999. Nós estamos passando, neste momento, pela maior contração de crédito e monetária dessa série histórica desde 99. O que significa isso? Significa que o crédito vai continuar apertando, não é que ele vai continuar apertado, ele vai continuar apertando mais, e o consumo vai continuar caindo mais nos próximos 6 meses. Então, as famílias estão endividadas, com o mercado de crédito apertando, e a gente sabe que hoje existe uma necessidade muito forte do governo arrecadar dinheiro. Né? Afinal de contas, o resultado primário hoje do governo é um déficit de 0,5% do PIB. A meta do governo para esse ano era positiva, é ter um superávit primário. Aqui é onde nós estamos até o dado de setembro e a nossa meta para dezembro. Nossa meta para 2016, 17 e 18. Para tentar chegar um pouco mais próximo das metas dos próximos anos, o Brasil vai ter que aumentar impostos, infelizmente. A gente vai ter que aumentar impostos. E a gente vai ter que cortar gastos. Só que aumentar imposto e cortar gasto, no curto prazo, é recessivo. Afinal de contas, se aumentar o meu imposto de renda em 50%, eu vou ter menos dinheiro para consumir. Então, a gente tem famílias alavancadas, endividadas, com uma política monetária apertada e uma política fiscal que está sendo apertada. Uma política fiscal em que o governo já está cortando gasto público e ele já está aumentando a arrecadação. Uma coisa importante que a gente sempre frisa para os investidores é o seguinte: nós entendemos que o ministro Joaquim Levy, está fazendo um enorme esforço fiscal. Um enorme esforço. Por exemplo, como é feito o orçamento federal no Brasil, o orçamento do governo federal? O orçamento, a peça orçamentária, do orçamento como um todo, 90% são gastos obrigatórios, como pagamento de salários, e somente 10% do orçamento são gastos discricionários, que o governo pode cortar ao longo do ano. Desses 10%, o Levy cortou 20%. É muita coisa.
Então, ele fez muita coisa. Ora, Yuki, mas então por que o resultado fiscal não está aparecendo? Porque a atividade está desabando. Quando a atividade cai, a arrecadação desaba. A arrecadação fiscal ela cai mais rápido do que a atividade. Então, consequentemente, a gente não tem a melhora do resultado fiscal, porque eu tenho queda de gasto e queda de receita. E aí fica no mesmo patamar. Por isso que a gente olha aqui as contas públicas estabilizando nesse patamar. Ou seja, então, por isso que o que nós precisamos para frente, para tentar chegar num resultado fiscal um pouco melhor, ou chegar mais próximo da meta, é de novos impostos, ou aumentar os impostos que já existem, ou cortar gastos. A gente sabe que cortar gastos é um processo complexo. É um processo muito difícil. Desculpa? Perdoe, eu estou ouvindo você estar falando aí. O Brasil não suporta mais aumentar, e me perdoe, eu estou lhe ouvindo, me desculpe, mas meu lado de cidadão não permite só ouvir, entendeu? Eu acho que o senhor está esquecendo de uma coisa. Nosso governo está desacreditado. Esse é o grande problema. É como se o senhor hoje fosse pegar dinheiro e todo mundo soubesse que o senhor não paga. Então estão tirando dinheiro do Brasil. Então tirar impostos é piorar o problema. Nós temos que acabar com a corrupção. Eu concordo 100%. Me perdoe. Não, eu concordo 100% com a sua opinião. Eu acho que o Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Se a gente comparar o Brasil com países que têm a mesma renda per capita que a nossa, nós temos a maior carga tributária do mundo, de fato. O grande problema é que nós precisamos fazer alguma coisa urgente e a discussão do que cortar está sendo muito devagar. Né? Então, assim, acho que, de fato, assim, o ambiente está sendo traçado hoje. A peça orçamentária, como foi mandada ao Congresso, ela insere lá aumento e criação de novos impostos. Por exemplo, a discussão da CPMF. Eu concordo 100% com você. Acho que aumentar imposto em cima da nossa carga tributária é um absurdo, mas é o que está sendo desenhado, dado o ambiente brasileiro que nós temos hoje. Né? Isso. Sim, sim. Concordo. Eu acho que a gente vai ter bastante tempo depois para discutir esses pontos, porque eu concordo com o que você falou, e a questão de saída, como sair disso no curto prazo. Né? Então, a gente tem, primeiro, pessoas endividadas, segundo, uma política monetária muito apertada, terceiro, o governo precisa fazer um aperto fiscal. Aperto fiscal é aumento de imposto ou corte de gasto. Isso, no curto prazo, é recessivo. Além disso, uma coisa importante, e isso tem sido a base do nosso cenário nos últimos anos, tá? Porque nós estamos conservadores já há alguns anos em relação ao cenário de crescimento brasileiro. O setor privado também exagerou. Não foi somente as famílias que exageraram no consumo e no crédito, não foi somente o governo que exagerou lá atrás em alguns gastos, as empresas também exageraram, todo mundo exagerou. Quando a gente olha, por exemplo, para o salário no Brasil, o rendimento médio é como se fosse uma medida de salário médio no Brasil. Entre 2008 e 2014, o salário nominal no Brasil subiu mais de 9% ao ano. O salário real no Brasil subiu mais de 3% ao ano. O que significa isso? Se eu pago para o Yuki 9% a mais todo ano e ele produz 1% a mais, alguém está perdendo. Se ele está ganhando mais do que produz, alguém está perdendo. E quem perdeu foram as empresas. Então, quando a gente olha dados de lucratividade das empresas, isso fica muito evidente. O retorno sobre capital, o que nós chamamos aqui de retorno sobre capital, ele pode ser entendido como o lucro das empresas, ou taxa de lucratividade. É o quantitativo de lucro em relação ao capital investido. Tá? Então, a gente pode observar que houve, nos últimos anos, uma redução da lucratividade das empresas brasileiras. Aqui, infelizmente, no Brasil, nós não temos dados de todas as empresas, incluindo o capital fechado. Então, por uma simplificação, eu peguei as empresas do IBX. Tá? Mas a direção é a mesma. Só deve mudar o nível. E aqui embaixo tem a taxa de juros, a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. A gente pode dizer, em economia, o seguinte, que eu só vou abrir uma empresa todo dia e trabalhar nela se eu ganhar mais do que o CDI. Se for para eu ficar na minha empresa por 10 anos ganhando menos que o CDI, eu fecho a empresa, vou para casa e aplico em LFT, ou em títulos públicos. Tudo bem?
O que está acontecendo no Brasil desde 2013 é que a lucratividade das empresas no Brasil está abaixo da taxa básica de juros, está abaixo do custo de oportunidade. Hoje, a rentabilidade das empresas no Brasil está 10%, 10 pontos percentuais abaixo da taxa de juros. Hoje, a lucratividade das empresas no Brasil é em torno de 4,5% ao ano, nominal. A taxa de juros nominal é 14,25%. Ou seja, esse é um cenário para o empresário pensar 1, 2, 3, 4, 10 vezes antes de investir. Esse é um cenário para o empresário pensar 50 vezes antes de contratar. Por isso que nós temos visto no Brasil, já desde o ano passado, queda do investimento. Sem lucro, dificilmente nós teremos um volume significativo de investimentos. Sem lucro, dificilmente nós não teremos um processo de demissão. O processo de demissão no Brasil começou em 2013, não começou neste ano. Se a gente olhar a criação de empregos no Brasil, ele começou a ter variação negativa, ou seja, destruição de empregos, em 2013. Mas por que a taxa de desemprego só começou a subir agora? Porque até o final desse ano, você mandava embora 100 pessoas e essas pessoas não procuravam empregos. Se eu não procuro emprego, eu não sou considerado um desempregado pelo IBGE. Então, a taxa de desemprego não sobe. Mas o que já está acontecendo é que a taxa de desemprego já está subindo fortemente, já está subindo, e nós acreditamos que ela deve chegar próximo de 11% no final do próximo ano. E deve subir um pouco mais ainda em 2017, dado que as empresas estão com lucratividade econômica negativa. Lucro de 4% e CDI de 14%, as empresas demitem. Sempre foi assim, vai continuar sendo assim, infelizmente. Né? E dentro desse ambiente, nós estamos falando o quê, então? Nós estamos falando que existe uma taxa com que o Brasil pode produzir, pode crescer e pode produzir sem gerar pressão inflacionária, que é o que nós chamamos em economia de produto potencial, que é a linha vermelha. O produto potencial é que nós podemos produzir ao longo do tempo sem gerar aumento de inflação. Ou seja, eu tenho capacidade, eu tenho máquinas para produzir 100 microfones e produzo lá 100 microfones e está ok, eu tenho demanda por 100 microfones e está tudo bem. O problema é quando eu tenho uma demanda muito alta, eu passo a pagar hora extra, por exemplo, para produzir 110 microfones. Se eu começo a pagar hora extra porque eu estou produzindo mais do que eu posso, por exemplo, isso me gera aumento de custo de produção. Isso me gera pressão inflacionária porque eu repasso isso ao meu consumidor. Do outro lado também é verdadeiro. Se eu passo a ter capacidade ociosa porque eu estou produzindo menos do que eu posso, eu começo a acumular estoques. Como que eu dissolvo estoque? Dando desconto. Então, por isso a gente vê hoje nas lojas um monte de desconto, todo mundo dando desconto. Né? E a gente acredita que o tamanho da ociosidade da economia brasileira vai continuar subindo até o próximo ano. Ou seja, nós estamos dizendo o seguinte, que a ociosidade do Brasil, no final do próximo ano, deve beirar os 10%. 10% dos recursos produtivos do Brasil não estarão sendo utilizados. Então, este é um cenário de recessão de demanda, queda de consumo, queda de investimentos. Né? E toda vez que eu tenho ociosidade alta e estoque alto, isso faz naturalmente com que diminua a pressão inflacionária. As empresas precisam desovar estoque, dando desconto, ou não aumentando preços. Né? Então, esse é um grande fator para a inflação desacelerar ao longo dos próximos anos. Um outro ponto que também impacta no cenário inflacionário é a moeda, é o real. Mas para que serve o real? O real ele é apenas um conversor de preços. Se o real está 4, 5, 2 ou 1, não interessa. O que interessa é eu vou pegar essa moeda e converter a um preço em vou pegar um preço em dólar, um Big Mac em dólar, converter essa taxa de câmbio e saber quanto está o Big Mac em real. Por exemplo, o que importa é eu saber que uma camiseta nos Estados Unidos custa 10 dólares e converto uma taxa de câmbio de 2. Então, em reais, essa camiseta custa 20 reais. Se o real desvalorizar para 4, essa camiseta vai custar 40 reais. Mas e se eu tiver um processo em que o preço da camiseta em dólar cai e o real sobe, o real desvaloriza? Pode ser que o preço em real não tenha subido. Lembram que as commodities despencaram de preço? Lembram que o petróleo caiu de preço em 50%? Lembram que o cobre caiu de preço nesse ano já 40%? Lembram que o minério de ferro também despencou de preço e todos os commodities caíram? Pois é.
essa queda de preço de commodities em dólar, ela está, de alguma forma, minimizando a pressão inflacionária vindo do câmbio. Porque as commodities desabaram em dólar e o câmbio desvalorizou. Então, o efeito líquido desse negócio é um aumento de preço de commodities muito pequeno. Enquanto o real desvalorizou 50%, 60%, a gente tem aumento de preço de commodities de 10% em real. Ora, então, isso faz com que o impacto inflacionário da desvalorização do real seja muito modesto. E, de fato, vamos olhar aqui, por exemplo, o preço de matérias-primas brutas no Brasil. Matérias-primas brutas. Toda vez que eu tive uma explosão de matérias-primas brutas, do preço das matérias-primas brutas, o IPCA subiu. Aqui, de novo, em 2010, nós tivemos um aumento muito forte de preço de matérias-primas brutas, em real. O IPCA subiu depois. Dessa vez, o IPCA ele começou subindo sem o preço de matérias-primas subir. Notem que, apesar da tendência ser de alta, ele saiu do território negativo somente aqui, somente há poucos meses atrás. Hoje, as matérias-primas brutas estão subindo no Brasil em torno de 10%, 12%. Então, não foi isso que antecipou uma alta da inflação no Brasil. O que gerou a inflação no Brasil neste ano foram efeitos de choques. Por exemplo, nós tivemos o choque de energia elétrica. A energia elétrica subiu 56%. Nós tivemos o choque do preço de ônibus. Em São Paulo, isso foi muito evidente. Nós ficamos vários anos sem aumentar o preço do ônibus na cidade de São Paulo, e aí, de repente, veio tudo de uma vez. Nós tivemos também, no começo desse ano, aumento da CID sobre o preço de gasolina. Então, tudo isso fez com que nós tivéssemos, neste ano, uma pressão inflacionária muito forte e que deve beirar os 10%. A nossa projeção de inflação para esse ano é praticamente 10%. Se nós não considerarmos novos choques que podem acontecer, a nossa projeção de inflação para o próximo ano seria em torno de 5%. Seria aquele processo desinflacionário em que os empresários precisam desovar estoques. E os estoques estão muito altos ainda. Só que tem um problema, que é aquele ponto dos impostos. Se, porventura, o governo brasileiro entender que a CPMF não será aprovada e decidir recompensar tudo isso via aumento de CID, isso fará com que a CID, que impacta o preço de combustíveis hoje, que está em 22 centavos, vá para 72 centavos, para arrecadar 30 bilhões de reais, o que vai gerar um aumento no preço da gasolina de 25%. Se toda a ausência da CPMF que está no orçamento for compensada via CID, a gasolina vai subir 25%. E aí o IPCA não será 5,2%. O IPCA do próximo ano será 6,2%. Então, o que nós estamos colocando aqui é que existe uma incerteza enorme na projeção de inflação. A incerteza não é que a atividade está caindo e que isso não gera desinflação. A incerteza é quais impostos nós vamos aumentar. Pode ser que, ao invés de aumentar a CID, o governo decida criar uma nova alíquota de imposto de renda à pessoa física, e aí o impacto inflacionário é muito menor. Pode ser que, ao invés da CID e ao invés do imposto de renda, o governo decida, eu estou fazendo suposição, tá? Ele decida aumentar imposto de cerveja. Então, de uísque. Então, melhor a CID, né, pessoal? Então, o que nós estamos colocando aqui, pessoal, é um problema muito simples, tá? É o seguinte, se todo o orçamento que o Levi e o ministro Nelson Barbosa enviaram ao Congresso fosse aprovado hoje, a nossa inflação para o ano que vem seria 5,2%. Dado que entendemos que existe uma dificuldade para ser aprovada a CPMF, existe a possibilidade desse 5,2 virar 6,2. Tá? Mas aí seria um choque exógeno que está, neste momento, fora do meu alcance. Eu não sei se realmente vai ter aumento de CID para compensar a falta da CPMF. Seria um choque exógeno. E nesse ambiente, então, de atividade ruim no Brasil, atividade fraca, recessão no curto prazo, isso ajuda o cenário inflacionário, mas a incerteza da inflação vem da possibilidade de aumento de novos impostos, é uma coisa que nós estamos bastante diferentes do consenso de mercado em relação à taxa de câmbio. O que é o câmbio de equilíbrio no Brasil? Né? Nós entendemos que o câmbio já está muito desvalorizado. Tá? Por quê?
Vamos olhar aqui a linha azul. A linha azul é a taxa de câmbio real efetivamente ponderada para todos os parceiros comerciais. O que significa isso? O que significa que eu peguei a taxa de câmbio e estou dizendo para vocês, a gente pega a taxa de câmbio, deflaciona, para saber de fato qual que é o poder de compra da nossa moeda. Então, por exemplo, aqui eu tive uma desvalorização da taxa de câmbio real. O câmbio no Brasil desvalorizou nesse período. Depois de 3 anos, a conta corrente, que faz parte do balanço de pagamento das contas externas, voltou a melhorar. Então, existe uma defasagem temporal muito forte entre eu desvalorizar o câmbio e melhorar as contas externas. Aqui foi a mesma coisa. O câmbio voltou a valorizar e a conta corrente, as contas externas começaram a piorar depois de 3 anos. A nossa taxa de câmbio ela não começou a desvalorizar nesse ano. Ela está desvalorizando desde 2011. Então, se a gente for olhar desde 2011, a nossa taxa de câmbio ela vem se desvalorizando e está exatamente no timing, no período certo para começar a melhorar as contas externas. Então, a gente começa a observar já alguma melhora nas contas externas. E notem o seguinte, a taxa de câmbio real no Brasil ela já está próxima de 2 patamares. Do patamar de 2002, antes da eleição do ex-presidente Lula, onde existiam algumas dúvidas no mercado, e está muito próxima da década de 80. Não sei se vocês lembram o que aconteceu em 87. Em 87, nós damos moratória na dívida externa. Nós não estamos dando moratória na dívida externa. Nós não estamos dando moratória na dívida pública interna. Ou seja, o câmbio ele já está próximo de patamares em que nós estávamos dando moratória na dívida pública. Nós não estamos dando moratória na dívida pública. Além disso, um fato importante é, este dado que eu mostrei para vocês, ele é acumulado 12 meses. Vamos olhar o que está acontecendo na margem, no dado mês a mês. No dado mês a mês, nós estamos com um magnífico superávit no saldo comercial. Por exemplo, aqui era o saldo comercial do final do ano passado. Aqui é onde nós estamos agora de saldo comercial. Ou seja, a taxa de câmbio ela já está fazendo o trabalho dela, de ajustar de forma magnífica as contas externas. O saldo comercial hoje já está muito positivo. E vai continuar subindo, por causa da defasagem temporal. Então, tudo que aconteceu nos últimos 2 anos ainda vai continuar melhorando as contas externas. E passaremos a ter um superávit nas contas externas nos próximos anos. Ou seja, mais um motivo para não estarmos dando moratória na dívida externa. Então, nesse ambiente em que nós entendemos que a taxa de câmbio ela está mais desvalorizada do que seu patamar de equilíbrio, nós achamos muito importante tirar a mistificação que existe hoje entre os economistas de comparar hoje o Brasil de 2015 com o Brasil da década de 80. Eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, o Brasil agora vai ter a década perdida e nós teremos os mesmos problemas da década de 80. Discordo veementemente. Discordo 100%. Por quê? A gente tem que lembrar o que foi a década de 80. As pessoas não lembram disso. A década de 80, na verdade, ela começou com uma análise da década de 70. Entre 70 e 75, nós tivemos os petrodólares. Não sei se vocês lembram dos petrodólares. E aí, consequentemente, os petrodólares, as empresas brasileiras, o setor privado, tomou muita dívida em dólar lá fora. O Brasil ele ficou muito endividado em dólar. Quando chegou a 76, 77, 78 e 79 especificamente, a liquidez mundial começou a secar. E aí o que o governo brasileiro fez? O que o Estado brasileiro fez? Ele estatizou a dívida externa. Ele foi nas empresas e comprou a dívida externa para ele. Então, quando chegou em 1979, o governo brasileiro estava endividado enormemente em dólar. Só que em 79, o Paul Volcker, o presidente do Banco Central americano, deu uma subida na taxa de juros enorme. E aí o governo brasileiro, que estava super endividado em dólar, a uma taxa pós-fixada, se viu em problemas, porque eu estava endividado em dólar, uma taxa pós-fixada que subiu para 20%. E, além disso, quando o Paul Volcker fez o processo de aumento de taxa de juros, a moeda de todos os países emergentes se desvalorizaram, inclusive a nossa. O México deu moratória em 82. Quando você tem um processo de desvalorização cambial e você está endividado em dólar, a sua dívida em moeda local explodiu. Então, lá em 80, a dívida pública brasileira ela começou a explodir porque o câmbio estava se desvalorizando. E aí você gerou um ciclo vicioso. Qual que era esse ciclo vicioso? Eu desvalorizei o câmbio,
porque o Banco Central americano deu um choque de juros, desvalorizei o câmbio, isso fez com que a minha dívida pública, que estava dolarizada, explodisse, minha dívida pública explodiu, isso aumentou o risco Brasil. Aumentei o risco Brasil e tinha risco de calote. Como que eu faço para pagar minha dívida? Monetizo. Emito moeda para pagar a dívida. Então, eu passo a emitir moeda. Se eu passo a emitir moeda, isso gera mais inflação. Mais inflação gera mais risco para o país, que desvaloriza mais o câmbio. Se desvaloriza de novo o câmbio, a dívida pública explode de novo. Se ela explode de novo, isso vai gerando um ciclo vicioso. Hoje, a situação do governo é totalmente diferente. Hoje, o governo é credor em 15% do PIB em dólar. Ele não é devedor mais em dólar. Então, primeiro, eu não tenho esse ciclo de desvalorizar o câmbio e quebrar o governo. Isso não existe mais. Isso aconteceu lá na década de 80. Isso não acontece mais. Por exemplo, hoje, se a gente for pegar toda a nossa dívida externa, aqui eu tenho a dívida externa do Brasil, líquida, desde a década de 70. Ela subindo, explodindo, e agora onde nós estamos? Nós estamos no patamar negativo. O Brasil é credor em 2% do PIB em dívida externa. O Brasil é credor em dólar, em 2% do PIB. Lá atrás nós éramos muito devedores em dólar. Segundo ponto, passivo externo. Passivo externo é tudo que nós devemos, incluindo as empresas estrangeiras, multinacionais que vêm ao Brasil. Lá na década de 80, o nosso passivo era basicamente dívida em dólar. Então, se o real se desvalorizava, se a moeda se desvalorizava, a nossa dívida tinha que ser paga em dólar de qualquer jeito. Hoje, o nosso passivo ele é muito composto em investimento direto estrangeiro, como as multinacionais. Então, vamos supor que a moeda desvaloriza. O lucro da empresa, vou falar BNP, por exemplo, só para dar um exemplo. Tá? Então, vamos supor que o lucro do BNP é 100 unidades monetárias, em real. Se o câmbio desvaloriza, eu vou continuar emitindo para fora, como pagamento de lucros, 100 unidades monetárias de real, mas vai ser menos em dólar, porque agora eu vou dividir por 4 e não mais por 2, que é o câmbio. Então, toda vez que o câmbio desvaloriza, o nosso passivo externo ele cai. O envio de lucros e dividendos ele cai, porque nós apuramos lucros em real e quando nós convertemos real para dólar, eu tenho menos dólar para enviar para fora. Então, por exemplo, em 2008, quando o câmbio desvalorizou, na crise de 2008, o nosso passivo externo líquido desabou. Agora que o câmbio está de novo desvalorizando, o nosso passivo externo líquido caiu, e ele é somente 25% do PIB. Terceiro ponto, em 1980, nós praticamente não tínhamos reservas internacionais. As reservas internacionais eram somente 2% do PIB. Para que servem as reservas? Reservas é um caixa do Banco Central em dólar. Se o Brasil precisar de dólares, nós tínhamos apenas 2% do PIB para pagar nossas contas em dólar. Só que a dívida pública em dólar era muito maior do que isso. Agora, nós temos de reservas internacionais quase 20% do PIB. É totalmente diferente. Então, ou seja, nós estamos dizendo o seguinte, que a recessão é forte, ela vai continuar neste ano, no ano que vem, talvez até 2017. A inflação, existe uma grande incógnita por causa de possíveis aumentos de impostos novos. O câmbio, nós entendemos que ele já está no patamar bem desvalorizado, por isso que as contas externas estão melhorando rapidamente. Nós não temos risco neste momento de solvência externa, as reservas são quase 20% do PIB. E a parte fiscal? E solvência fiscal? Quando eu olho solvência, eu sempre vou olhar para a dívida pública líquida e não para a dívida pública bruta. O que acontece hoje é que a dívida pública bruta chegou a 66% do PIB. E aí aqui tem algumas coisas contábeis acontecendo aqui no meio do caminho. Por exemplo, vamos supor que o Banco Central ele tenha reservas em dólar, ele tem 20% do PIB em reservas, mas ele fez no mercado brasileiro aquilo que nós chamamos de swaps cambiais. Então, quando o câmbio desvalorizou, ele ganhou muito dinheiro nas reservas, porque ele tinha ativos em dólar, e perdeu dinheiro nos swaps cambiais. O que entra na dívida pública bruta é somente a parte do passivo. Ele não está olhando que ele ganhou dinheiro com as reservas cambiais que estavam em dólar. Ele está olhando somente o passivo dele. Então, como o câmbio desvalorizou, nós tivemos aumento da dívida pública bruta enorme nesse período. Só que a dívida pública líquida, que é o que me importa para a solvência neste momento, ela está caindo pouco, mas ela caiu. Por quê? Porque o governo brasileiro é credor em dólar. Lá atrás, na década de 80, quando o câmbio desvalorizou, a nossa dívida pública líquida explodiu. Ela foi, se não me engano, para 170% do PIB. Hoje, a nossa dívida pública líquida está caindo na margem e é 33% do PIB. Observação,
claro que a gente não pode continuar com o superávit primário de menos 1% do PIB por mais 10 anos. Se o fluxo continuar ruim, ele vai estragar o meu estoque. Mas hoje nós não temos estoque de moratória. Hoje nós não temos estoque de dívida de default. Nós não temos o mesmo estoque de dívida da década de 80. Mas nós não podemos continuar com déficits fiscais desse nível. Se continuarmos, o estoque vai piorando ao longo do tempo. Tá? Então, acho que é importante a gente lembrar que nós precisamos fazer uma reforma ficou até chavão já, né? A gente precisa fazer um ajuste fiscal enorme, severo, neste ano e em 2016 e 2017. Isso vai custar inflação, um pouco mais de inflação, vai custar um pouco mais de atividade, para que o estoque da dívida continue saudável. Tá? E, com isso, eu gostaria apenas de lembrar uma última coisa. O Brasil é um país ainda muito jovem. Né? Em 2025, o Brasil terá a 5ª maior população em idade ativa do mundo. O Brasil ainda é um país muito jovem, a população em idade ativa vai continuar subindo ainda nos próximos 10 anos. Isso significa que nós ainda temos muitas oportunidades aqui dentro. Nós não temos risco de solvência externa, o risco de solvência pública ele pode ser contornado com a retomada de superávites primários do setor público, e a população é jovem. E é interessante que é justamente o momento de você começar a poupar. Né? Quando você é jovem, é que se poupa. E, diante disso, eu gostaria de dizer que, apesar do nosso pessimismo para o curto prazo, nós estamos mais otimistas para o longo prazo. Otimistas não que o Brasil vai crescer 10% ao ano, não é isso. Que a gente vai poder voltar a crescer 1,5% a 2% daqui 5 a 10 anos. Então, ou seja, nós temos condições de fazer isso, de sair desse menos 3% de PIB para chegar em algo mais próximo de 2% daqui a 5 anos. Mas, para isso, nós precisamos arrumar o curto prazo. Arrumar o curto prazo é arrumar o fiscal. Tá bom? E a última observação, eu estava conversando com a Kátia, que é lá do BNP, ela está aqui conosco. Eu sempre fiz apresentações de gravata vermelha. E eu tenho uma explicação muito pessoal para dar para vocês. Eu fiz um curso de oratória há 15 anos atrás. E aí o professor falou assim, olha, sempre fale de gravata que chame atenção. Para chamar atenção para o Yuki e não para a mesa, para as outras pessoas. E eu sempre usava a gravata vermelha e eu acho que dava certo. A partir de 2 meses atrás, eu passei a usar a gravata de cor verde, basicamente porque verde é a cor da esperança. Né? Assim, eu realmente acho que precisamos melhorar muito, trabalhar muito, a recessão no curto prazo é muito forte, mas eu não vejo a situação da década de 80 se repetindo agora. Tá? Eu acho que depende de nós, depende da gente, do que a gente vai fazer aqui agora. Tá bom? Então, muito obrigado, agradeço a atenção de vocês.